Então vamos agora à aula sobre a última ferramenta dos tipos de atividades que nós podemos usar nesse nosso momento de aulas remotas. Acredito que essa vai ser uma das atividades que nós mais façamos uso. Por quê? Porque no questionário ele nos possibilita diversos itens, diversos tipos de questões, escolher questões de forma aleatória de um banco de questões, por exemplo. E isso tudo vai sim nos facilitar, principalmente nas nossas avaliações. Se optarmos, por exemplo, por fazer provas de conteúdo para os nossos alunos, talvez esta ferramenta seja a qual nós iremos utilizar. Então, por isso da importância de aprendermos a como configurar. Primeiro passo, fazer uma boa configuração desse questionário e depois sim, fazer uso das mais diversas formas de questões que o Moodle nos possibilita nesse questionário. Então, vamos ao sistema aprender primeiro de tudo como que configuramos um questionário. Então, vamos ao sistema. Aqui com a edição ativada, novamente nós incluímos a atividade questionário aqui dentro do tópico ao qual nós estamos pensando. Por exemplo, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer um tópico de avaliação final e vamos adicionar mais um tópico aqui, em que nós vamos justamente nesse último tópico colocar a nossa avaliação final. Então, aqui vai ser a avaliação final. A gente pode tanto deixar aqui o nome, quanto, e o que eu sugiro, principalmente por se tratar de avaliação, que a gente faça, sim, uma descrição para os nossos alunos de como deve ser feita essa avaliação. Então, todas aquelas configurações que nós vamos escolher agora, lá na configuração do nosso questionário, é interessante que fique descrito aqui no sumário da atividade. Tanto aqui vocês podem fazer a descrição, certo? Quanto no próprio questionário que nós vamos incluir. Então, é um formato que vocês podem escolher de acordo com aquilo que vocês preferirem. Então, vamos adicionar aqui um questionário. Dentro das atividades, nós temos aqui a possibilidade de questionário. E aí aqui tem umas configurações do que vocês conseguem encontrar. E nós vamos adicionar um questionário. Então, como eu falei, primeira coisa configuração tem que ser bem feita nesse momento. Nome, vamos colocar aqui a avaliação final. Aí aqui nessa descrição, caso vocês não tenham feito uma descrição completa lá naquele tópico, é interessante a gente manter, e eu sugiro que vocês mantenham aqui a descrição, tanto marcando para descrever e mostrar na página do curso, quanto no momento que o aluno vai abrir esse questionário, aparece essa descrição na atividade. Então aqui vocês vão descrever todas as informações que vocês precisam, que é a questão da disponibilidade, que é quanto tempo vocês têm para fazer, se vai ter tempo, não vai ter, vai ser um dia, não vai ser, vai ter duração. Então, todas essas informações, elas precisam constar aqui. Então, eu vou deixar aqui todos os detalhes de funcionamento da avaliação. Certo? Então, eu sugiro que vocês depois editem cada um a seu modo todos os detalhes aqui da avaliação final. Vamos começar então por onde? Pela duração. A duração, ela é importante que seja bem clara e determinada, porque como, por exemplo, a gente está tratando aqui de uma avaliação final. A gente vai fazer uma avaliação e quer que esses alunos minimizem qualquer tipo de problema. Então, aqui começa as nossas configurações. Primeira coisa, nós precisamos habilitar tanto para abrir questionário quanto para encerrar esse questionário. Ou seja, qual vai ser o período que nós vamos disponibilizar para os alunos fazerem a prova? Vai ser um dia? Vai ser 2? Por exemplo, a gente pode disponibilizar um final de semana.
ou então apenas o dia que ele teria, por exemplo, a nossa aula. Então, a gente pode colocar aqui, vamos supor que nós tenhamos o dia 13, segunda-feira, de que hora até que hora? Eu quero só que ele faça no período da minha aula. Então, se eu quero que ele faça no período da minha aula, por exemplo, no período da manhã, nós vamos começar 10h10 e vai encerrar 11h50 do dia 13. Por que eu não sugiro que vocês sejam tão rigorosos quanto a isso? Porque a gente pode determinar tempo aqui. Então, se vocês quiserem deixar só nesse horário, vai do critério, como eu falei, de cada professor. A gente pode tanto fazer isso, quanto deixar, por exemplo, no dia 13, que é o dia da nossa aula, de manhã, desde as 8 horas da manhã, até, por exemplo, às 22 horas do dia 13. Isso, como eu falei, pessoal, uma opção de cada professor, de acordo com a sua disciplina, e isso vocês é que definam. Só que vocês precisam definir e, novamente, definido isso, deixar claro aqui na descrição para os alunos todos esses detalhes. Então, no momento que eu habilitei que o questionário vai ser aberto às 8 da manhã e vai se encerrar às 22, eu não vou deixar todo esse tempo para o aluno responder e ficar à vontade durante um dia inteiro fazendo pesquisa. O que eu posso fazer? Limitar o tempo que esse aluno vai ter acesso a esse questionário. O que isso significa? Se a gente clicar aqui, vocês vão verificar que o aluno ele vai ter um cronômetro, e aqui depois vocês podem ler com calma, que vai dizer, no momento que ele abrir o questionário, ele vai ter, por exemplo, 60 minutos para encerrar a prova. Ele abriu o questionário, vai ter um cronômetro na prova dele, a gente já vai ver um teste, aonde ele vai ter 60 minutos para fazer esse questionário, esta prova no caso. Eu posso tanto deixar em minutos, quanto eu posso deixar em segundos, horas, dias ou semanas, certo? Então o limite a gente pode tanto determinar aqui quanto aqui. Mesma coisa, se eu quiser deixar só no período da minha aula, mas eu não quero deixar toda a aula, eu quero deixar só uma parte, só 30 minutos para ele responder esse questionário a partir do momento que abriu. Também posso fazer isso, então vocês que determinam as regras aqui. O que acontece quando o tempo terminar? Ou seja, determinei 60 minutos, chegou nos 60 minutos, o aluno não enviou o questionário. A gente tem algumas possibilidades. Nesse caso, tentativas abertas são enviadas automaticamente, existe um período de carência e tentativas devem ser submetidas antes que o tempo expire ou elas não serão contabilizadas. Esse último caso é o quê? Quando o aluno terminou 60 minutos, se ele não enviou, não interessa quantas questões ele fez ou não fez, simplesmente vai fechar e não vai contabilizar nada. Se vocês escolherem a primeira opção, que é as tentativas abertas são enviadas automaticamente, aqui é quando, por exemplo, temos 10 questões no questionário, o aluno respondeu 8 e ficou 2. Essas 8 que ele já respondeu naquele tempo vão ser automaticamente enviadas. Então essa seria, no caso, pensando numa avaliação final, a melhor possibilidade para a gente trabalhar. Mas também tem a possibilidade de deixar um período de carência. O que é o período de carência? Terminou 60 minutos. Para a gente dar aquela segunda chance para o aluno, a gente vai dizer, ok, fechou 60 minutos, mas tu tem ainda mais 5 minutos para terminar. Então, a gente dá esse período de carência para o aluno. Independente dos tipos, das tentativas e tudo mais, aqui eu posso deixar automaticamente. Se o aluno não enviar, zerou, não interessa se respondeu ou não respondeu. E também tem essa colher de chá que nós podemos dar para os nossos alunos. Fechou 60 minutos, ok, te dou mais 5 para te terminar, chuta qualquer coisa, que tu tem 5 minutos para terminar.
certo? Então essas são as possibilidades que vocês podem, e todas, pessoal, é por isso que eu falo, essas configurações aqui, o aluno, ele não tem clareza, ele sabe o cronômetro quando ele for abrir a prova, por isso que é importante vocês deixarem aqui todos os detalhes desse funcionamento. Como é que vai funcionar a nota? A nota a gente pode colocar, por que não tem aqui não categorizado? Porque a gente ainda não fez, certo? Então assim que a gente categorizar lá no nosso livro de notas, a gente já consegue trazer para cá. Tentativas permitidas, eu só posso uma tentativa. Não conseguiu? É essa que pode, certo? A nota para aprovação, posso deixar 10, posso deixar nada. Layout do nosso questionário. Como é que funciona? A cada pergunta vai ter uma nova página? Eu quero todas as questões em uma mesma página? Eu quero cada página 2 perguntas? Então a gente pode depois, isso também é configurável, mas a gente pode deixar aqui uma nova página, cada pergunta é uma página diferente. Ou seja, ele tem que passar para a próxima página, mas ele pode retornar também. Comportamento da questão. Se eu quero misturar entre as questões, por exemplo, eu fiz meu questionário com 10 questões. Dessas 10 questões, eu posso deixar para um aluno a questão 10 vai ser a primeira, a questão 1 vai ser a última e assim sucessivamente. Então é interessante a gente deixar essa opção de misturar entre as questões para não ficar sempre aquela sequência certa, e ainda mais nesses momentos que a gente tenha essa função de cuidar para que não haja esse compartilhamento durante a prova. E como se comportam as questões? O feedback normalmente a gente deixa adiado, que é depois do questionário. Opções de revisão é um outro ponto que a gente tem que se atentar. Por quê? Porque se eu deixo um período de questionário, vamos pensar numa avaliação. Se eu deixo um período de questionário onde eu tenho um dia inteiro para ele responder uma prova, o que acontece se eu der já a resposta para ele assim que ele enviar? Isso rapidamente vai ser compartilhado, então em consequência disso eu não sugiro que vocês deixem essa opção de revisão marcado após a tentativa. Então eu sempre desmarco todas as possibilidades que tem de revisão, ou seja, de feedback para o aluno após a tentativa. Mais tarde, enquanto ainda estiver aberto o questionário, por exemplo, terminei o questionário às 10 da manhã, lá pelas 3 da tarde, ele ainda está aberto, eu vou lá e consigo ter retorno dos meus erros, acertos, nota. Também sugiro que deixem tudo desmarcado. Agora, se vocês quiserem que o aluno tenha acesso à sua nota, à sua correção, e o Moodle nesse questionário já possibilita isso, a gente pode deixar marcada essa possibilidade de, depois do fechamento do questionário, ou seja, lá no dia 13, às 22 horas e 1 minuto, ou seja, 1 minuto após o fechamento do questionário, ele vai poder ter acesso, então, às suas notas, os seus erros, os seus acertos. Se vocês quiserem manter essa opção de revisão após o fechamento do questionário, vocês podem deixar, então, aqui esse feedback marcado que eles vão ter acesso. Caso não, eu não quero, eu quero que, por exemplo, eu vou ter questões lá que eu preciso avaliar porque são questões discursivas. Então, nesse caso das questões discursivas, a gente vai ter que corrigir depois de forma mais manual. Então, em consequência disso, eu não quero que ele tenha acesso a uma parte apenas da prova, porque não é tudo de marcar, não é tudo de associar. Então, o Moodle não vai me dar 100% da nota, eu vou ter que corrigir uma parte. Se é o meu caso, eu posso deixar tudo desmarcado aqui e só depois dar uma nota final para o aluno, dar o feedback para ele de forma manual. Então, vai de cada possibilidade do que a gente deixa de opções de revisão. Aparência. Isso aqui é a aparência para as casas decimais nas avaliações, a gente mantém o padrão que vem do Moodle. Se tem restrições extras nas tentativas, ou seja, tem alguma senha que precisa ser colocada para o aluno fazer a prova, não há necessidade, porque ele vai ter que entrar com o seu login e tudo mais do Moodle.
Como é que vai ser o feedback geral? Isso tudo a gente configura também nas questões. E aqui são aquelas configurações comuns que não tem necessidade. Então, com isso, eu salvo e vou mostrar agora como que a gente faz para editar o questionário. E é aqui nesse campo de edição de questionário é que nós vamos, depois de configurar o questionário, adicionar cada tipo de questão. E essas questões, nós vamos trabalhar cada tipo delas no nosso encontro síncrono. Então, lá no nosso encontro síncrono, que vai acontecer na sexta-feira, dia 13, das 9 até o meio-dia, nós vamos trabalhar principalmente os tipos de questões do questionário. Então, a ideia é que após a gente teve esse conhecimento de como faz a configuração, eu quero trabalhar junto com vocês na sexta-feira justamente essas questões. E aí, as questões, será que eu posso pegar uma figura e nessa figura fazer com que o aluno preencha nomes, por exemplo, de parte de um coração? Posso. Será que eu posso, por exemplo, fazer uma planilha e dentro dessa planilha fazer com que ele coloque os números numa planilha? Também posso. Será que eu posso ter, por exemplo, um banco de questões, onde nesse banco de questões eu vou ter lá 10 questões e dessas 10 eu quero escolher apenas 3 de forma aleatória e diferente para cada aluno? Também posso. Então, a ideia e as possibilidades que nós temos dentro do questionário são diversas. E é isso que eu quero trabalhar de forma presencial, não, né? De forma síncrona com vocês na sexta-feira, para justamente a gente ir tirando todas as dúvidas juntos e ir passo a passo, para que não fique nenhuma dúvida nos tipos de questões e também nas questões que vocês, de acordo com o perfil que vocês necessitam nas suas avaliações, nós vamos trabalhar juntos, então, essas questões na sexta-feira, certo? Para finalizar esse encontro, eu só queria mostrar rapidamente uma última atividade que vocês podem estar utilizando, que é a atividade de escolha. Eu não coloquei aqui porque realmente o nosso curso, como eu falei, são 8 horas, ele é muito rápido, a gente não pode trabalhar tudo o que deveria ou o que poderia, ou o que gostaria. Então, em função disso, eu só trouxe aqui uma possibilidade para quem, por exemplo, esse aqui eu trouxe um exemplo que eu fiz com os meus alunos para escolher, por exemplo, fazer uma escolha de melhor trabalho na turma, sem ter aquela função de papelzinho, sem ter um falar para o outro, ou seja, de forma totalmente anônima, a gente pode, utilizando a atividade de forma escolha, a gente consegue aqui configurar. Aí depois eu vou deixar aqui para vocês conseguem ter acesso ao vídeo, que é as opções dos alunos. Então eu coloquei aqui os nomes dos 6 grupos, a disponibilidade, então eles tinham um tempo para verificar. Os resultados eu não queria que os alunos vissem após responder, porque era surpresa para a gente apresentar o resultado final do grupo ganhador em sala de aula, então não era mostrar os resultados. E com isso, deixa eu mostrar para vocês o resultado, como é que acontece na escolha. Então aqui, depois que os alunos preenchem, a gente vai ver as 25 respostas que tiveram. Então aqui a gente teve aquelas 6 opções que eu coloquei e aqui os usuários que escolheram cada uma das opções. Então todos esses alunos, nós tivemos o grupo ganhador, o grupo que trabalhou com pão de queijo, com 10 itens. Certo, pessoal? Então nos vemos. Nosso último encontro agora é para falar sobre notas e no nosso encontro síncrono a gente vai falar um pouco mais de questionário. Até lá!